Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e o tema da nossa aula de hoje é a probabilidade nessa revisão aqui para a FUVEST. Beleza? Então vou resolver alguns exercícios aqui, te mostrar algumas dicas, algumas atitudes que você pode tomar e vamos lá. Então antes de começar a resolver o primeiro exercício, peço aí para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar um joinha, né? No canal aqui, aproximadamente 50% das pessoas que assistem não estão se inscrevendo. Se inscreva aí para você receber mais vídeos de orientações, conteúdos de matemática, resolução de exercício, dicas, curiosidades e tudo mais. Fechou? Vamos lá então? Então, nosso primeiro exercício aqui é uma questão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, de 2022. Essa prova é fantástica, tá? São questões assim muito bem elaboradas. Eu acho essa prova sensacional. E a questão de probabilidade que caiu nessa prova é a questão de número 25, que diz assim: a imagem a seguir apresenta 5 linhas horizontais de pregos em uma disposição triangular sobre uma superfície plana, inclinada em relação ao plano horizontal. Então na figura está aqui, ó. Tem um plano aqui, ele está inclinado, ele tem 5 linhas horizontais aqui, né? Esses pregos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele continua. Ao soltar uma bolinha, ela rola e choca-se com o prego da primeira linha, na posição 1. Então solta a bolinha e ela bate aqui no prego, certo? Nesse primeiro aqui. Em seguida, ela continua a rolar, chocando-se com apenas um prego de cada linha subsequente e, dependendo de sua trajetória, poderá cair no recipiente na posição 2, tá? Então a bolinha bate aqui no primeiro, aí ela vai para a direita ou para a esquerda aqui, vai bater e a intenção é ela cair nesse recipiente aqui na posição 2. Sabe-se que a probabilidade de a bolinha se chocar ou com o prego localizado imediatamente à direita ou com o imediatamente à esquerda é igual a meio, tá? Então, o que acontece aqui, ó, quando a bolinha bate num prego, ela vai para a direita ou vai para a esquerda? Ele está dizendo aqui que a probabilidade dela ir para a direita é meio e de ir para a esquerda também é meio, ok? Uma possível trajetória da bolinha até o recipiente está representado no esquema a seguir. Então, o esquema está aqui, a bolinha ela é solta, bate no primeiro prego. Então, esse esquema aqui ele diz o seguinte, ó, ela veio aqui para a direita, bateu nesse prego, veio para a direita, bateu nesse prego, veio para a esquerda, bateu nesse prego, veio para a direita, bateu nesse prego, caiu lá no recipiente, certo? Então a trajetória aqui é o seguinte, ó. Ele veio aqui, ó, para a direita, depois para a direita, bateu nesse prego, veio para a esquerda, bateu nesse prego, veio para a direita, bateu nesse prego, foi para a esquerda e caiu no recipiente. Então, esse é um caminho aqui mostrado, tá? Então, esse caminho é assim, ó, direita, direita, esquerda, direita e esquerda. Beleza? Então, vamos ver a pergunta aqui, ó. A probabilidade de a bolinha cair no recipiente é igual a... Então, vamos lá, a gente tem que só lembrar disso aqui, ó. Essa informação aqui diz qual é a probabilidade da bolinha ir para a direita ou para a esquerda. Beleza? Bom, vamos ver um outro caminho aqui, ó. Um outro caminho é o seguinte: a bolinha é solta, bate aqui no primeiro prego. Então ela pode vir aqui, ó, para a esquerda, direita, direita e cair ali no recipiente pela direita de novo. Então, um outro caminho aqui seria o quê? Esquerda, esquerda, direita, direita, direita. Por exemplo. Bom, essa figura aqui não está por acaso porque tem uma lógica nela. Qual que é a lógica nela? Para a bolinha cair no recipiente, sempre vai acontecer isso aqui nessa figura. Você vai ter 3 vezes para a direita e 2 para a esquerda. É esse o pulo do gato aqui nessa situação,
tá? Se você fizer 3 esquerda, ela não vai cair no recipiente. Aqui, ó, esquerda, 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 direita, direita, não cai lá, certo? Então você pode bolar uma outra trajetória, por exemplo, direita, 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 esquerda, esquerda, vai cair lá. Então, para a bolinha cair no recipiente, tem que acontecer isso aqui, ó. Direita, direita, esquerda, direita, esquerda é um. Esquerda, esquerda, direita, direita, direita. Então tem que ter 3 direitas e 2 esquerdas, tá? Então, analisando essa trajetória que ele deu aqui, é o seguinte. Então, lá, ó, direita, direita, esquerda, direita, esquerda. Então, acontece o quê? É isso que está acontecendo. Ó. Primeiro, ele veio para a direita, depois para a direita de novo, e para a esquerda, e para a direita, e para a esquerda. Então, tem que cumprir assim. Ela vai bate um do primeiro para o segundo, direita. Aqui do segundo para o terceiro, caminhou para cá, depois para a esquerda, direita e esquerda. Então, é direita e direita. Então, está acontecendo aqui, ó. Direita e esquerda e direita e esquerda. A gente sabe que o e aqui na matemática, ele é uma multiplicação, tá? Ele é uma multiplicação. Só que esse não é o único caminho que ele faz, tá? Então a gente tem que olhar para isso aqui como se fosse um anagrama, certo? Pensa que isso aqui é uma palavra com 5 letras e o D aparece 3 vezes e o E aparece 2 vezes, tá? Então aqui a gente vai considerar como anagramas, tá? Então tem que multiplicar isso aqui pela permutação. Pensa que isso aqui é uma palavra com 5 letras. O D aparece 3 vezes e o E aparece 2 vezes. Então vamos calcular lá. A probabilidade, ele falou que para ir para a direita ou para a esquerda é meio. Então aqui vai ficar meio vezes meio, e esquerda vezes meio, e direita vezes meio, e esquerda vezes meio. Essa permutação aqui é uma permutação com elementos repetidos, uma permutação chamada de permutação com repetição. Então, isso aqui quem que é? É o 5 fatorial dividido pelo 3 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui, ó, meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes meio. Isso aqui vai dar 1. Você multiplica todo mundo no numerador, certo? E aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, vamos simplificar aqui essa fração com um fatorial. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui no 2 fatorial, já vou deixar 2 aqui, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. O 3 fatorial aqui com 3 fatorial aqui a gente pode cancelar. Isso aqui vai ficar, ó, 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2 dá 10. Então, vai ficar 1 sobre 32 vezes 10. Ó, 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. Aqui, ó, 1 vezes 10 dá 10 sobre 32. Dá para simplificar aqui por 2. Vai dar 5 sobre 16. E esse é o resultado da probabilidade. E está aqui na alternativa C de certo, tá? Então, esse é o caso aí. Então, galera, a dica aqui é você pegar uma situação dessa, ver se tem uma lógica acontecendo aqui. Nesse problema, a lógica é o seguinte, é que você, para cá, a bolinha cair no recipiente aqui, ela tem que bater no prego e ir para a direita 3 vezes e para a esquerda 2. Você pensa nisso aqui como se fosse uma palavra com 5 letras, só que o D aparece 3 vezes e o E aparece 2 vezes, tá? Então, isso aqui é uma permutação com repetição.
tá? Então a gente usou essa estratégia para resolver esse problema, beleza? Então esse foi o primeiro exercício, vamos para o próximo. Galera, nosso segundo exercício aqui é um exercício da Unicamp do vestibular 2021. É uma questão que não é difícil, mas algumas pessoas que conversaram comigo na época se enrolaram por causa de uma informação, né? Não souberam entender o que está acontecendo nessa aqui, ó, dividido por 3 e dá resto 1. Então vamos lá, ó. Ele fala assim, ó. O número natural é escolhido ao acaso entre os números de 1 a 100 e depois dividido por 3. A probabilidade de que o resto da divisão seja igual a 1 é de... Bom, então o nosso espaço amostral aqui é esse conjunto, 1, 2, 3, até o 100, tá? Então, todos os casos possíveis aqui, o número de elementos do espaço amostral, 100. Agora, quando você pega um número e divide por 3 dá resto 1, é o seguinte, você tem um número x, você está dividindo ele por 3, ele vai dar um quociente y e o resto 1. O que isso aqui significa? Que esse número x, quem que ele é? Ele é o 3y mais 1, certo? Você pega aqui ó, o quociente vezes o divisor, soma com o resto, vai dar o dividendo aqui, certo? Então, quem que é o dividendo? Ele é o divisor vezes o quociente mais o resto. O que algumas pessoas não perceberam, que isso aqui é o termo geral de uma progressão aritmética, tá? Isso aqui forma o termo geral de uma progressão aritmética. Então, olha o seguinte. Quando você pega 1 e divide por 3, isso aqui dá 0 e resta 1. Por exemplo, se você pegar o 4 e dividir por 3, isso aqui dá 1 e o resto 1. Se você pegar o 7 e dividir por 3, vai dar 2 e resto 1. Tá? Então, aqui, ó, quando o y é 0, você vai ter a sequência aqui, ó, 1. Quando o y aqui é 1, você vai ter 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, certo? Se o y aqui for 2, você vai ter 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Olha lá, forma uma progressão aritmética de primeiro termo 1 e razão 3. O próximo aqui seria 10, depois 13, e vai até um número aqui, certo? Até um número x aqui, tá? Vou mudar o número aqui para não confundir. K, certo? Agora, eu não sei quantos números tem aqui, a gente consegue encontrar isso, certo? Lembrando lá que o termo geral de uma progressão aritmética, quem que é? O AN é o A1 mais N vezes 1, N menos 1 vezes a razão. Bom, o AN, o termo na posição N, eu quero saber quantos termos tem aqui. 100 igual a 1, que é 1, mais N menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, 100 é igual a 1 mais, ó, 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, aqui vai ficar 100 é igual 3n aqui, ó, 1 menos 3, menos 2. Somando 2 dos dois lados aqui, vai ficar 100 mais 2 igual a 3n. Então, 3n é igual a 102, e o n aqui vai ser 102 dividido por 3, que dá 34. Ou seja, de 1 até 100, existem 34 números, tá? Nessa sequência, que o resto da divisão desse número por 3 dá 1, tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o meu número de casos favoráveis, 34, tá?
Então, são aqueles números que você divide por 3 e dá resto 1, a gente tem 34 deles. Então, a probabilidade de ocorrer o evento A é o número de casos possíveis por todos os possíveis. Você tem 34 sobre 100, e simplificando aqui por 2, vai dar 17 sobre 50, certo? Então, 17 sobre 50 está aqui a alternativa letra C, 17 sobre 50. Então, a probabilidade de ter esse número, que ao dividir por 3 dá resto 1, a probabilidade é 17 sobre 50. Beleza? Então, o truque estava aqui, ó, de perceber que essa expressão aqui é o termo geral de uma progressão aritmética. Então, ele vai gerar uma progressão aritmética com razão igual a 3, certo? Então, a gente consegue encontrar o n aqui, a quantidade de termos que faz isso acontecer, que se dividir por 3, vai dar o resto 1. Beleza? Então, é isso aí. Vamos para o próximo exercício. Nosso terceiro exercício é um exercício da FUVEST na segunda fase 2020. O enunciado diz assim: um jogo educativo possui 16 peças nos formatos círculo, triângulo, quadrado e estrela, e cada formato é apresentado em 4 cores: amarelo, branco, laranja e verde. Dois jogadores distribuem entre si quantidades iguais de peças, de forma aleatória. O conjunto de 8 peças que cada jogador recebe é chamado de coleção. Então, tem algumas informações importantes aqui, ó. Essa aqui é uma. Dois jogadores distribuem entre si quantidades iguais de peças. E a outra informação é essa aqui, ó. O conjunto de 8 peças que cada jogador recebe é chamada de coleção. Primeira pergunta: quantas são as possíveis coleções que um jogador pode receber? Então, essa é uma questão que tem análise combinatória. A probabilidade está no item B. Vamos ver essa primeira questão aí. Então, lá, quantas são as possíveis coleções que um jogador pode receber? Então, lá, o conjunto de 8 peças é chamado de coleção. E 16 peças tem o jogo. Então, como a ordem aí de distribuir essas peças não importa, então isso aí vai ser uma combinação. 16 escolhe 8, tá? Se você quiser ir pela formulinha da combinação, a combinação de n escolhe p é o n fatorial, dividido pelo p fatorial vezes n menos p fatorial. Note que aqui embaixo, se você pegar o p e somar com n menos p, vai dar o n, tá? Então, uma dica aqui, ó. Você tem uma combinação de 5, escolhe 2. Então, isso aqui é o 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Quem que é o número que está aqui faltando? É o quanto do 2 falta para chegar no 5, que é o 3 fatorial. Porque a soma desses dois aqui, ó, do 2 e do 3, tem que dar 5, certo? Então, lá, a gente tem que é o 16 fatorial dividido pelo 8 fatorial, vezes do 8 para chegar no 16, 8 fatorial. Eu vou abrir esse 16 fatorial, vai ficar 16 vezes 15, vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8 fatorial. Aqui no denominador, então vai ficar o 8 fatorial vezes. Esse 8 fatorial eu vou abrir também, ó, vai ficar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Simplificando algumas coisas aqui, que a gente pode facilitar nosso cálculo, então 8 fatorial com 8 fatorial cancela. Esse 16 aqui, a gente pode cancelar ele com 8 vezes 2. Esse 15 aqui dá para cancelar com 5 vezes 3. O 14 dividido por 7 dá 2, certo? Esse 12 com esse 6 aqui, ó, dá 2, beleza? O 10 aqui com 4 vai dar 5 e aqui sobra 2, ok?
E dá para simplificar aqui, ó, um 2 com esse 2. Então, a gente simplifica uma série de coisas aí para facilitar os nossos cálculos. Então, ó, quem vai sobrar aqui? Ó, 13 vezes 2 vezes 11 vezes 5 vezes 9. Tá? Então, a gente tem que fazer essa multiplicação aí de 13 vezes 2 vezes 11 vezes 5 vezes 9. Isso vai dar 12.870, tá? Então, quantas são as possíveis coleções que um jogador pode receber? Então, ele pode receber 12.870 coleções, tá? Então, isso aqui é o item A. O B. Qual é a probabilidade de que os dois jogadores recebam a mesma quantidade de peças amarelas? Então, o que acontece aqui, ó? Cuidado você tem que tomar. Ele vai receber a mesma quantidade de peças amarelas e as outras cores, certo? Então, o que acontece aqui, ó? O jogador número 1, ele vai receber... Bom, tem 4 de cada uma, certo? Olha lá, ó, são 4 cores, tá? Amarela, branca, laranja e verde. Beleza? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem 4 amarela, 4 branca, 4 laranja, 4 verdes. Então, o jogador número 1, o que vai acontecer? Ele vai ter que receber 2 amarelas e 6 das outras cores. O jogador número 2, a mesma coisa. 2 amarelas e 6 das outras cores, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o jogador 1 e o jogador 2. Daí, o que a gente tem? O jogador 1. Então, das 4 amarelas que tem, ele vai receber 2. Então, é uma combinação de 4, escolhe 2, porque a ordem que ele vai receber essas duas amarelas não importa, tá? Aí, o jogador 2, ele vai receber as duas restantes. Então, é uma combinação de 2, escolhe 2. Então, ele só tem uma possibilidade de receber as duas que estão faltando, né? Uma combinação de 2, escolhe 2. Agora aqui, as 6 outras cores. É o seguinte, tem que tomar cuidado, porque nós temos 16 peças. As 4 amarelas já foram distribuídas, certo? Aqui são as 4 amarelas, beleza? Então, das 16 peças, sobram 12, certo? O jogador número 1 vai receber 6 num total de 12 das outras cores. Então, olha lá, o jogador 1 vai receber uma combinação de 12, escolhe 6. Esse aqui é o número de maneiras diferentes que ele vai receber as outras 6 cores. E o jogador número 2 é o seguinte, o jogador número 1 já recebeu as 6 outras cores, num total de 12. Então, sobram 6, uma combinação de 6, escolhe 6, certo? Então, ó, as 4 amarelas, esquece. Então, sobraram 12 cores. O jogador número 1 vai receber 6 de 12, certo? Uma combinação de 12, escolhe 6. Isso aqui é um número de maneiras distintas dele receber essas 6 cores. Uma vez que ele já recebeu 6, para o jogador número 2 sobram 6. Uma combinação de 6, escolhe 6. Então, vamos resolver aqui, ó. Essa combinação de 4 escolhe 2 é o 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Essa combinação de 4 escolhe 2 você poderia resolver assim, ó. 4 vezes 3 dividido por 2 fatorial. É um produto com dois fatores, começando pelo 4 e divide por 2 fatorial. O resultado vai dar o mesmo, tá? Essa combinação de 2 escolhe 2 é 1, certo? Tá? De quantas maneiras diferentes você pode receber duas
peças amarelas de duas. É uma só, uma maneira só, tá? Porque vai ficar lá o 2 vezes 1 dividido por 2 fatorial. Isso aqui dá 1. A combinação de 12 escolhe 6. Isso aqui é o 12 fatorial dividido pelo 6 fatorial. E do 6 para chegar no 12, 6. Então, 6 fatorial. E a combinação de 6 escolhe 6 é 1. Tá? A propriedade, a combinação de n escolhe n é igual a 1. Então, aqui, o 4 fatorial. Então, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Vezes esse 1 e esse 1 aqui, nem precisa colocar, porque multiplicar por 1 não vai mudar nada, tá? Então, o 12 fatorial vai ser 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Dividido por 6 fatorial, vou abrir esse 6 fatorial aqui, ó, vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora a gente pode fazer uma série de simplificações aqui, ó. O 6 fatorial com 6 fatorial cancela, tá? Aqui, ó, 2 fatorial com 2 fatorial cancela. Vendo aqui primeiro, ó, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, que dá 6, certo? E aqui a gente tem o seguinte, ó. Esse 12 dá para simplificar com 6 vezes 2. Esse 10 dividido por 5 dá 2. O 9 dividido por 3 dá 3. O 8 dividido por 4 dá 2. Então, nessa fração aqui, ó, sobrou lá 11 vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 7. Isso aí, esse produto vai dar 5.544, certo? Bom, isso aqui é o nosso evento, tá? Então, esse é o número de elementos do evento A, 5.544. A pergunta lá, ó, qual é a probabilidade de que os dois jogadores recebam a mesma quantidade de peças amarelas? O nosso espaço amostral está no item A, que é o 12.870, certo? Então, o nosso espaço amostral é o 12.870. Então, a probabilidade de ocorrer o evento A, quem que é? O número de casos favoráveis sobre todos os casos possíveis. Então, isso aqui vai dar 5.544 por 12.870. Dá para fazer uma série de simplificações aí, tá? Dá para simplificar por 2 aqui, por 2 aqui. Vai dar 2.772. 12.870 dividido por 2 vai dar 6.435. O 2.772 dá para simplificar por 3. Aqui dá para simplificar por 3 também. Então, aqui vai dar 2.145, 924. Aqui, ó, 9 mais 2 dá 11, com 4 dá 15, dá para simplificar por 3. Vamos ver aqui, ó. 2, 1, 3, 7, 12. Dá para simplificar por 3 ainda. Então, vai dar 308. E aqui vai dar 715. Aí o 308 e o 715, o 3 mais 0 dá 3, com 8 dá 11. Não dá para simplificar mais por 3. Aqui também não dá para simplificar por 3. Então, dá para simplificar por 11. Por 11. Vai dar 28.
E ali vai dar os 715 dividido por 11 dá 65. Certo? Fazendo as continhas aí devagar, vai dar 28 por 65. Essa é a probabilidade, tá? Certo? Então aqui fazendo a simplificação aos pouquinhos, aqui a gente chegou em 28 por 65. Beleza? Certo? Então esse é o exercício aqui de segunda fase da FUVEST. Tem que tomar bastante cuidado, principalmente com a interpretação do texto, tá? E o resultado aqui a gente chegou. Esse exercício tinha um item C, mas o outro exercício, o item C, era de análise combinatória, não estava perguntando a probabilidade de nada, então eu deixei ele de lado para a gente abordar mais o que está na probabilidade aqui. Tá certo? Então, galera, então esses foram os exercícios que eu quis trazer aí para vocês, dando algumas dicas, fazendo algumas observações, os cuidados que você tem que tomar. E espero aí que você tenha compreendido. Caso não tenha, digita aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Galera, então espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, fiquem com Deus. Galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar um joinha aí, fortalecer a gente. Eu vou estar ajudando vocês aí nos períodos de estudos. Então, galera, fica com Deus. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Valeu!